Olá, aqui é Igor Recaps Movie e hoje estarei resumindo o filme Coleção do Necrotério. A história começa com um menino entregando jornais de bicicleta. Ao entregar o jornal na última casa, ele descobre que há muito tempo ninguém vem entregar nesta vila. Movido pela curiosidade, Mikael não pôde deixar de dar uma olhada. Quando Mikael chegou à porta, ele olhou pelo portão. Quando pegou a câmera e quis tirar uma foto, de repente um par de olhos brilhou. Nesse momento, a maçaneta da porta também começou a girar. Quando a porta se abriu, era um velho muito estranho. Quando o garoto viu o rosto do velho, ficou com tanto medo que fugiu sem pegar a câmera. Na verdade, esta vila é o necrotério desta pequena cidade. Enquanto a câmera gira, o velho realiza uma cerimônia fúnebre para uma criança. Quando a cerimônia fúnebre termina, o velho manda embora os familiares do menino. Para fechar a porta, houve um trovão lá fora sem motivo. Parecia que algo ruim havia acontecido quando ele fechou a porta e entrou na casa. Mas viu uma mulher parada na frente do corpo do menino, e essa mulher era nossa protagonista Sam. Quando o velho pensou que ela era um membro da família do menino morto, Sam disse que viu um aviso de recrutamento pendurado na porta. Tinha acabado de chegar, mas ela não tinha certeza se ainda estava recrutando. Mas o velho disse com um olhar satisfeito. Claro que estava sempre recrutando. Para que Sam entendesse seu ambiente de trabalho o mais rápido possível, o velho planejou contar a Sam algumas histórias reais para ver se ela aguentava a pressão psicológica. Então o velho começou a contar a primeira história. Esta história é sobre Emma. Ela veio para uma festa naquele dia. Aparentemente, Emma estava vestida com roupas glamourosas, mas na verdade, ela era uma ladra. Quando ela foi ao banheiro e acendeu a luz, ela viu algo pegajoso no interruptor. Aparentemente, Emma não prestou atenção, e então sentou-se no vaso sanitário e bebeu vinho tinto elegantemente. Então ela começou a verificar a colheita desta noite, e lentamente colocou o dinheiro nela mesma. Olhando para o espelho, ela arrumou a maquiagem e se preparou para sair, mas foi atraída pelo que estava atrás do espelho. Quando ela estava prestes a abrir a porta do armário, descobriu que não conseguia abri-la. Com a faca, abriu facilmente a fechadura da porta. Embora a porta tenha sido aberta, a mão de Emma foi acidentalmente arranhada. No momento em que Emma estava tratando o ferimento, a porta que se abriu de repente se fechou automaticamente. Assustada neste momento, mas ela ficou mais curiosa. Como diz o ditado, a curiosidade matou o gato. Quando ela abriu a porta com força, a cena que viu a deixou arrependida. Ela ficou tão assustada que fechou a porta rapidamente. A força para fechar a porta deve ter sido mais forte do que quando ela abriu a porta. Quando o monstro lá dentro não fez nenhum movimento, ela quis sair em silêncio. O relógio de bolso que ela acabou de roubar caiu no chão, mas o monstro no armário saltou de repente e saiu correndo. O monstro estava relutante em deixar Emma, então tentou usar persuasão a ficar, e finalmente matou Emma diretamente, a puxando para o pequeno armário. No final, o monstro não se esqueceu de apagar a luz. Quando o velho terminou de contar a história, Sam disse que não era nada assustador, mas o velho pensou que Sam foi muito corajosa. Então ele deixou que Sam assinasse o contrato de trabalho. E então o velho começou a contar a segunda história. Essa história aconteceu em uma universidade. Nesse dia, Bernardo conheceu uma garota de óculos na escola e convidou a garota com óculos para sair à noite. Na festa de um amigo, os dois se apaixonaram à primeira vista, mas acabaram se conhecendo profundamente. Quando Bernardo acordou no dia seguinte, a garota de óculos havia saído e deixou um número de telefone no espelho. Bernardo não prestou atenção e apagou, mas de repente sentiu vômito. Quando Bernardo se olhou no espelho, encontrou algumas manchas vermelhas em sua barriga. Depois de receber o relatório do exame, ele descobriu que estava grávido. Bernardo ficou tão assustado que correu de volta para o dormitório e começou a tomar pílulas abortivas. Mas já era tarde demais. A sensação de vômito voltou repentinamente, que sua barriga estava visivelmente grande. Mega assustado, então, ele se lembrou do número de telefone deixado pela garota de óculos. Depois de ligar N vezes para um número errado, ele finalmente encontrou a garota de óculos. Quando chegou na casa da garota, ele percebeu que os pais da garota de óculos pareciam estar acostumados. Quando Bernardo perguntou com raiva o que estava acontecendo, ela explicou que Bernardo não quis usar camisinha e é por isso que ficou assim, mas agora é irreversível. Neste momento, Bernardo só quer se livrar disso. Com a força e os gritos de Bernardo, a criança nasce e Bernardo se explodiu. Depois disso, a mãe da menina de óculos subiu segurando a criança e a coloca no berço. Ela acidentalmente pisou em um brinquedo ao se virar para sair.
Então dezenas de crianças começaram a chorar ao mesmo tempo. Quando o velho terminou de contar a história, Sam ficou ainda mais curiosa sobre o trabalho. E então o velho levou Sam para o porão. Quando encontraram um cadáver, o velho contou a ela a terceira história. Essa história conta que Kyle tem que trabalhar todos os dias e, cuidando de sua esposa que estava em estado vegetativo, ele cuidou dela meticulosamente por mais de 10 anos, até que em uma noite de tempestade, Kyle voltou para casa depois de fazer compras, quando encontrou uma velha na porta do elevador. A velha contou a Kyle o que aconteceu depois que seu marido faleceu sem motivo. Ela disse que depois que seu marido foi de arrasta para cima, ela começou a viajar o mundo e ver vários lugares, e sem quaisquer encargos e responsabilidades, nunca viveu tão feliz. Quando Kyle terminou de ouvir, ele só pensava em se livrar de sua esposa. Kyle já havia perdido tudo. No dia seguinte, o médico veio examinar sua esposa. Ele pediu ao médico que prescrevesse alguns analgésicos para sua esposa. E então o médico providenciou especialmente. Quando chegou a noite, depois de preparar uma mesa de pratos deliciosos, sua esposa não conseguiu comer. Nesse momento, Kyle quis dar um presente para sua esposa, que era uma escultura. Depois disso, ele pegou os analgésicos e serviu diretamente em cima da comida, e então começou a dar para sua esposa. Mas de repente sua esposa estendeu a mão e agarrou Kyle. Vendo a reação de sua esposa, Kyle pensou que ela estava melhor. Ele rapidamente fez os primeiros socorros para fazer sua esposa vomitar o remédio que havia tomado. No momento em que Kyle estava se arrependendo, sua esposa caiu de repente e acabou com a escultura cravada na testa. Kyle ficou com medo de que o assunto fosse exposto. Então imediatamente puxou uma caixa de madeira, pois o tamanho da caixa não correspondia ao de sua esposa. Ele queria serrar as pernas de sua esposa, quando estava prestes a fazer isso de repente. Ele então cortou as pernas de sua esposa sem hesitar. Depois de colocá-las em uma caixa, pegou o elevador com medo para levar a caixa embora. Descendo, o elevador parou de repente, mas uma grande quantidade de sangue apareceu no chão do elevador. Justamente quando Kyle não sabia o que fazer, a caixa se abriu de repente. E a luz começou a diminuir rapidamente. Quando Kyle olhou pelo vidro, viu o bom momento com sua esposa. De repente, o elevador parecia ter perdido a gravidade e Kyle flutuou, enquanto sua esposa se levantava da caixa. Ela se levantou e colocou uma aliança de casamento em Kyle. Ela queria que Kyle cumprisse as palavras que ela disse quando se casaram, que eles nunca a abandonaria. Não importa a vida, a velhice, a doença ou a morte. A terceira história terminou e então o velho levou Sam à fornalha e se preparava para cremar o menino. Mas de repente Sam parou o velho e confessou que não estava ali para se candidatar a um emprego. Sim, ela foi babá desse menino antes e não teve nenhum papel na sua morte. Só porque se sentia muito culpada, ela quis correr para ver o menino pela última vez. Então ela contou ao velho a história do menino. Uma noite, Sam olhou para o menino adormecido e então ela estava na cozinha. Ela dançou uma dança. Quando Sam saiu para jogar fora o lixo, estava chovendo muito. Quando voltou, encontrou um homem sentado na casa. Sam correu rapidamente para a cozinha e pegou uma faca de cozinha para se defender. Ela estava tão assustada. A faca de cozinha caiu diretamente no chão, olhando para o homem com perda de sangue no rosto pedindo ajuda. No final, ela se comportou com muita calma e gentilmente confortou o homem e enxugou suas feridas. Porém, o homem mudou repentinamente de temperamento e agarrou as mãos de Sam. Nesse momento, a mensagem do telefone tocou para Sam. Um dos doentes mentais fugiu e era um louco que gosta de decompor crianças. Pediu a Sam que trancasse a casa e esperasse que eles voltassem. Quando o homem estava olhando em volta, Sam aproveitou para colocar a mão do homem no moedor de carne. Ferido, o homem acertou com um chute. Ele então chegou ao quarto, mas descobriu que o menino não estava no quarto. Ficou furioso e começou a brigar com Sam, que acabara de chegar. No final, Sam ainda foi derrotada pelo homem. Então ela saiu com dificuldade, mas ainda foi espancada. O homem agarrou o pescoço com força, e quando Sam disse casualmente, "Você não é um assassino." Ouvindo isso, o homem com seu coração desabou instantaneamente, e ele soltou Sam. E Sam aproveitou a oportunidade e empurrou o homem diretamente para baixo. E então Sam caminhou até o homem e pegou a TV e estrangulou sua cabeça. Quando os pais do menino voltaram, só encontraram o homem morto na sala. Procuraram em todos os cantos da casa, mas não encontraram Sam e a criança. Nesse momento, o forno tocou de repente.
O filho deles, na verdade, apareceu no forno e descobriu-se que o louco era Babá. Sam era uma louca que fugiu de um hospital psiquiátrico. A razão pela qual Sam contou essa história ao velho foi porque ela queria atrasar o tempo para recuperar seu troféu, que era o dente do menino. Assim que a história foi contada, Sam esfaqueou o velho. Quando ela estava prestes a sair, o velho riu estranhamente e disse que esse trabalho seria seu a partir de agora. Sam sentiu que algo estava errado e imediatamente saiu correndo. Mas não importa o quanto ela tente escapar, ela não consegue sair desta casa. Nesse momento, as inúmeras crianças que ela matou se transformaram em fantasmas, torturando Sam. Finalmente, o velho abriu a porta do necrotério. Quando ele criou coragem para sair, ficou aliviado e depois virou pó. Depois disso, Sam se tornou a dona deste necrotério. O vídeo termina aqui. Obrigada por nos assistir e até a próxima!